Nós estamos estudando o livro de Hebreus e o escritor escreveu especificamente aos judeus, né? Com o objetivo de... Bem, a gente pode concluir que o objetivo dele era motivá-los a permanecerem firmes, a crescerem em Jesus. E ele, então, mostrou a eles a grandiosidade de Jesus Cristo, né? Se nós entendemos a grandiosidade de Jesus Cristo, mencionada no capítulo 1, ou seja, aquele herdeiro de todas as coisas, foi através dele que Deus construiu o universo, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, ele tem uma poderosa palavra, ele fez a propiciação pelos pecados, está sentado à direita da majestade nas alturas e é superior aos anjos. Se nós entendemos essa grandiosidade de Jesus, certo? Nós seríamos discípulos de Jesus fiéis, perseverantes, crescendo cada vez mais. Um ponto muito importante, através dessa grandiosidade de Jesus, certo? É que Deus nos falou agora através de Jesus, certo? Então, a conclusão é que o que Deus falou através de Jesus é de um poder imensurável, de um poder glorioso, de um poder transformador, e assim por diante. E, naturalmente, ele mostra, já que está escrevendo aos Hebreus, a superioridade de Jesus, tendo a ver com tudo relacionado com o judaísmo. Ok? Inclusive, ele é superior aos anjos. Os anjos foram ministros, certo? A favor, eram espíritos ministradores a favor daqueles que dariam a salvação. Isso no Velho Testamento, tendo a ver com a lei, etc, etc. Não vou entrar muito em detalhes sobre anjos. E ele é também superior a Moisés, certo? E assim por diante, certo? Tudo tendo a ver com a lei de Moisés, Jesus é superior. Ok? Tudo. Então, e aí o livro inteiro é sobre isso, né? Nós não somos judeus, mas nós podemos aprender, certo? Com esse livro, a respeito da grandiosidade de Jesus. Ele é, inclusive, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque veio bem antes da lei de Moisés. Melquisedeque veio na época de Abraão, certo? Então, Jesus é superior inclusive, aos sacerdotes levíticos, que eram da ordem de Levi, né? Os levíticos. E mesmo embora Jesus fosse da tribo de Judá, né? E, naturalmente, mudando o sacerdócio, porque a aliança antiga era através do sacerdócio antigo, era ineficaz, houve uma mudança de sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e teve que haver uma mudança da lei. Isso é muito importante entender isso, certo? Muito importante. Em outras palavras, você não pega nada da lei de Moisés e põe no cristianismo. Não faz sentido. Não faz sentido. Okay? Inclusive, o Velho Testamento, já verificamos isso até mesmo em outros livros, é uma sombra. É uma sombra. Você vai pegar aquilo que é sombra, colocar no verdadeiro, não faz sentido. Como é que você vai pegar uma sombra e colocar naquilo que dá a sombra? Não faz sentido, certo? Fala aí, Marcelo.
Oi, tá escutando? Tô. Assim, passou ontem, eu esqueci de perguntar, rapidamente, ver se você consegue me ajudar aí. No versículo 8, no capítulo 8, versículo 7, ele vai falar que, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Qual que era o defeito dessa primeira aliança? Você tem uma ideia aí para nos dar? Olha, ele não especificou aqui não especificou, certo? Ah, deixou ele, mas simplesmente disse que era com defeito. O ponto não era necessariamente os defeitos da velha aliança. O ponto é que ela era defeituosa, por isso, então, houve necessidade de uma nova aliança. Se ela fosse perfeita, não haveria necessidade de uma nova aliança. Independentemente dos defeitos, você pode fazer várias análises com relação ao defeito. Por exemplo, desde quando sangue de animais salva uma pessoa, entendeu? Para começar. Mas o ponto não é bem esse. O ponto é, houve mudança da aliança porque a anterior era defeituosa. Se ela não fosse defeituosa, não haveria mudança de aliança. Esse é o ponto. Ok? Muito bem. E o versículo 1 do capítulo 8 é muito interessante, importante, interessante, porque mais ou menos resume, né, o 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, Jesus, naturalmente, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Tudo, o Velho Testamento, a lei de Moisés era tudo no Velho Testamento. E para Velho Testamento, com o Velho Testamento eu quero dizer, antes de Jesus, desde a fundação, desde a criação do homem até Jesus, vamos dizer assim, certo? Porque quando a gente fala Velho Testamento, a gente é meio complicado esse termo aí, porque, na verdade, fala, o Velho Testamento é de Mateus para trás. Jesus nasceu, viveu e morreu no Velho Testamento. Isso está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não vamos complicar as coisas, não. Mas quando se refere a Velho Testamento, especificamente está falando da lei de Moisés, mesmo embora há velhos testamentos, vamos dizer assim, velhos testamentos, a meu modo de ver, mesmo embora o testamento com a nação, com uma nação, certo? Foi a lei de Moisés. Mas, na verdade, essa nação começou com Abraão. Então, desde Abraão até Moisés, não tinha o que nós chamamos de Velho Testamento, porque a lei foi dada no Monte Sinai, uns 400 anos depois de Abraão. Então, mas isso aí, o ponto aqui é que a lei de Cristo é superior à lei de Moisés, porque ele está escrevendo aos hebreus, aos judeus. Bem, e tudo é sombra. Na lei, tudo é sombra. Então, tem um tabernáculo terrestre, sombra de um tabernáculo espiritual, certo? Tem sacerdote terrestre, sombra de sacerdote espiritual. Então, Jesus é superior a tudo isso. Bem, no capítulo 9, ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado. Nós já falamos isso, não? Nós estamos aonde? Já, Silene, está no 11 agora. Tá versículo 11. Obrigado, eu estava lembrando que eu acho que eu já tinha falado sobre isso. Versículo 11.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, olha, os bens já realizados, a meu modo de ver, eram os bens da lei. Então, já tinham sido realizados. Mas Jesus como sumo sacerdote dos bens já realizados. Novamente, é como se fosse era uma... É como se fosse assim, olha, vocês ficam fazendo isso assim, 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 que um dia tudo isso vai ser validado. Não há, os bens realizados na lei não tinham valor a não ser o fato que eram sombra, vamos dizer assim, prévia, vamos dizer assim, preliminar, aquilo que de fato viria, que validaria tudo aquilo. Então, Jesus validou, vamos dizer assim, tudo que a lei de Moisés representava. Ok? Basta dizer quem é que deu a lei de Moisés. Foi Jesus. Porque Jesus não é a expressão exata do ser de Deus, Jesus não é o resplendor da glória de Deus, Jesus não é herdeiro de todas as coisas, não foi? Então, na verdade, vamos dizer assim, é como se fosse assim, olha, vocês lembram aquela parábola do senhor que foi viajar? Olha, meus servos, eu vou dar uns talentos para vocês aí, vocês ficam usando. Quando eu voltar, nós vamos acertar as contas. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Tudo foi dado na lei, vamos dizer assim, o que foi dado na lei seria validado em Cristo. Em outras palavras, os fiéis na lei de Moisés seriam considerados fiéis a Deus por causa em Jesus Cristo, que ele validaria. Bem, vamos continuar aqui, vai ficar mais claro isso. Então, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, é como se fosse... É como se fosse assim, o sangue de animais, certo? Seriam, na verdade, uma prévia, vamos dizer assim, olha, vocês fazem isso, assim, 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 quando eu vier, eu vou validar tudo isso. É mais ou menos por aí. Alguém levantou a mão aí, acho que é um tal de Lopo, é isso? Não, é eu, Ed, sério. Eu ia te fazer uma pergunta, mas vou fazer ainda. Não ia mais não, mas eu vou fazer. Como você falou aí sobre Jesus no Antigo Testamento, nós sabemos que Jesus ele estava lá no início de Gênesis, né? E Deus sempre falando, façamos. Ali a gente entende a Trindade e tudo. É lícito dizer que Jesus ele estava em todas as ações que nós vemos de Deus no Antigo Testamento? Sim, Em todas eu diria que sim. Hã? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Jesus, inclusive, Jesus
é herdeiro de todas as coisas, lá no capítulo 1. Se ele é herdeiro de todas as coisas, Deus deu a ele todas as coisas. Se é herdeiro de todas as coisas, não ficou nada fora. Mas nós vamos chegar um pouquinho mais nisso aí daqui a pouco. Então, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, olha só, novamente, é como se fosse assim. O Velho Testamento era uma prévia, vamos dizer assim, era uma indicação, era um projeto daquilo que seria. Então, o sangue de animais diz aqui que santificavam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para vivermos ao Deus vivo. Na verdade, não há como o sangue de animais purificar a consciência. Porque se fosse purificar a consciência, vamos dizer assim, é como se haveria perdão de pecados. Mas não. Isso aconteceria em Jesus pelo Espírito Eterno. Então, isso aí tem a ver também com a pergunta do Célio, desde a eternidade, desde o começo. Desde o começo, desde a criação. Certo? É um plano, o plano eterno de Deus, certo? Pelo Espírito Eterno de Cristo, vamos dizer assim. Deus tinha um plano, tem um plano, é um plano eterno pelo Espírito Eterno de Cristo, na eternidade de Cristo. Então, tudo, olha novamente as características de Jesus. Olha só, ele é o herdeiro, Deus constituiu ele herdeiro de todas as coisas, certo? Através dele, Deus constituiu o universo, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele fez a purificação, ele tem uma palavra poderosa, fez a purificação dos pecados, certo? Fez a purificação dos pecados. Purificação dos pecados. Ué, quais pecados? Oxente, desde o início. Desde o início. Está assentado à direita da majestade, ainda, a meu modo de ver, como sumo sacerdote. Porque, lembra, o sumo sacerdote não entrava na presença de Deus uma vez por ano? Jesus entrou na presença de Deus uma vez para sempre. Então, ele continua sendo o nosso sumo sacerdote. E ele, então, é superior aos anjos. Então, essa grandiosidade de Jesus é desde o início e vai ser até o fim, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, tudo é nele. Ele engloba todo o plano de Deus, Espírito Eterno. Fala, Wilson. Hello? Então, nesse caso aí, eu entendo que a imperfeição da velha aliança era exatamente isso. É que os pecados eles eram perdoados temporariamente, uma vez que a cada ano era feito esse cerimonial, vamos dizer assim, né? E o sangue de Cristo não é temporário, é eterno. O perdão dos pecados em Cristo é eterno, não é temporário. Sim,
Tá certo, é isso aí, é isso aí, porque, na verdade, agora, por que é que Deus tem esse plano eterno? Por que é que levou tanto tempo, vamos dizer assim, para Cristo morrer na cruz, né? Por que que Cristo não morreu na cruz lá no começo? Isso aí Deus tem a sabedoria disso aí tudo, entendeu? Ele sabe a hora certa, o momento certo. Deus é perfeito. E Cristo é a manifestação da perfeição de Deus. A manifestação, aqui para nós, da manifestação de Deus, certo? Agora, olha o versículo interessante: purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que obras mortas são essas? Olha, eu acharia que, inclusive, tem a ver com as obras da lei, porque as obras da lei não vivificam, certo? É somente em Cristo que nós podemos servir ao Deus vivo. As nossas obras em Cristo são obras vivas. Obras vivas. E aquelas obras eram obras mortas. Agora, por que eram obras mortas? É porque exatamente é em Cristo Jesus que nós temos a vida eterna, a vida de Deus para nós. É em Cristo Jesus. Tudo, quer dizer que a lei não tem valor? Tem valor. Aí nós já vimos isso no livro de Romanos, etc. Tem seu valor, mas não é um valor salvador, não é um valor vivificador, não é. Agora, o versículo seguinte aqui é muito interessante. Alguém levantou a mão aí, não? Eu quero falar. Sou eu. Ok. Wilson. Mais uma vez, Wilson. Fala. Essas obras mortas seriam as práticas do velho homem? Olha, eu entendo que aqui também, obras mortas são obras não vivas. Isso. Ok. Sabidinho. Sabidinho, sabe? Agora, inclusive, inclui aqui, a meu modo de ver, as obras da lei. Ok. As obras da lei não vivificavam. Certo. Não vivificavam, nós sabemos disso. Paulo deixou isso muito claro ali no livro de Romanos, no livro de Gálatas, no livro de Colossenses, etc., que não somos justificados pelas obras da lei. Somos justificados pelas obras em Cristo. Exatamente. Mas, por outro lado, bem, ok, deixa eu ir no próximo versículo aqui que vai esclarecer alguma coisa. Por isso mesmo, versículo 15, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. Nova no sentido de que veio a verdadeira aliança, veio a aliança que dava sombra à outra aliança do Velho Testamento, ok? A verdadeira aliança chegou. O verdadeiro, vamos dizer assim, é como se houvesse uma aliança substituta esperando chegar a aliança titular, ok? Falando em termos aí até mesmo de jogo de bola, etc. O reserva está jogando, certo? Na hora que chega o titular, o reserva não joga, mais ou menos por aí. A aliança reserva, certo? Agora chegou a aliança titular. E a aliança reserva estava substituindo a aliança titular. Assim como um reserva, num jogo de bola, substitui o titular. Mas não é o titular. Ok? Muito bem. Versículo 15. Por isso. Oi. Sobre a primeira aliança. Ele morreu sobre a primeira aliança, né? Para poder perdoar os pecados. Sim. Sem sangue não ia ter perdão.
Sim, com certeza, falou certo. Obrigado. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, as transgressões da primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, olha só, certo? Está dizendo aqui que Jesus veio, como vamos dizer assim, ele veio morrer no lugar dos animais, porque os animais eram reservas daquilo que ele faria. Ele vindo e fazendo aquilo que a morte dos animais representava, certo? Então, ele obteve remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Ou seja, os fiéis da primeira aliança, certo? Eles foram as transgressões deles que estariam sendo, vamos dizer assim, perdoadas, entre aspas, temporariamente, como alguém já falou, através do sacrifício dos animais, seriam agora perdoadas através do verdadeiro sacrifício que era representado por aquele sacrifício, que de fato não salvavam ninguém. Mas era como se fosse assim, olha, segura as pontas aí. Segura as pontas aí. Que quando eu chegar, vou validar isso aí tudo. Que Jesus veio e validou. Mas se Jesus não viesse, nenhum judeu seria salvo. Não importa quantos animais ofereceu, se era fiel à lei, muito fiel, fidelíssimo e assim por diante, não. Porque aquilo era na esperança do verdadeiro sacrifício que viria, da verdadeira aliança que viria. Ok? Muito bem. Boa noite. Boa noite. Então, isso quer dizer que ali seria um perdão temporário, né? Então, todos que os animais morriam, era para perdoar o judeu, mas temporariamente, né? Até a vinda de Jesus, é isso? Sim. Inclusive, eu não sei se seria uma boa ilustração ou não, porque não vamos entrar lá e discutir sobre aquilo, porque não adianta agora, vou só mencionar para vocês. Você lembra uma coisa que aconteceu quando Cristo morreu na cruz, não? Teve vários acontecimentos, perdão. Sim, mas uma coisa que tem a ver com isso aqui que nós estamos falando. Está tudo consumado? Mas não é. Está certo, mas não é o que eu quero escutar. Olha, o que aconteceu também não é. Aconteceu, mas não é o que eu quero escutar. É saber o que você quer escutar. Vamos ver. Amigo, você tem que aprender a bola de cristal aí, rapaz. Vou chamar aquele adivinho do apóstolo Paulo, que chacoalhou ele. Só aquele adivinho... Ressuscitou pessoas, Sonho. As pessoas saíram do túmulo. Ressuscitou pessoas. Opa, como que é aí, Eza? As pessoas ressuscitaram, saíram dos túmulos. E quem é que saiu do túmulo? Quem estava na primeira aliança ou na segunda aliança? Na primeira. Saíram do túmulo porque Jesus morreu na cruz. Só para pensar, ok? Só para pensar. Eza, depois você empresta a bola de cristal para o Zemar, não? Ok, vamos lá.
Vamos lá. Ok. Agora, olha, aqui tem um ponto, meu amigo, aqui tem um ponto que eu acho, olha, importantíssimo. Vamos ver se eu consigo explicar. Não é o que eu já falei, é o que eu vou falar agora. Olha o versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Isso aí todo mundo sabe. O testamento só tem validade com a morte do testador. Quem é o testador? Quem é o testador? Jesus. Aquele que tem a Aquele que Herança. tem o testamento, né? a herança. Herança, né? A herança. Quem tem a herança é o testador. E é preciso morrer o testador para que a herança chegue aos herdeiros. Inclusive, nós sabemos de casos em que herdeiros promoveram a morte dos testadores para que recebessem a herança mais rapidamente, certo? Nós sabemos. Vocês já ouviram falar disso, né? Ou não? Já. Muito bem. É caso conhecido, teve caso muito conhecido aí, casos conhecidos no Brasil. Ok. É que eu sei. Tem várias partes. Ok. Então, é preciso morrer o testador para que a herança que ele tem chegue aos herdeiros. Muito bem. Pois um testamento, versículo 17, só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Eu entendo que é por isso que houve a morte de animais, sangue na velha aliança, para indicar a morte de testador para que chegue a herança aos herdeiros. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Mas era figurativo. Sangue da aliança. Desde quando o sangue de animais é sangue de aliança? Mas vamos lá. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ok. Por que não há remissão? Olha lá, deixa eu explicar isso direitinho aqui, como eu entendo, ok? As 8 características de Jesus, certo? Qual é a primeira delas? Qual é a primeira delas? Herdeiro, todas as coisas? Herdeiro de todas as coisas. Se é herdeiro de todas as coisas, certo? Para ele passar essas coisas para herdeiros, então, se ele é herdeiro de todas as coisas, o que ele é? O testador. O testador. O testador. Para que a herança dele, certo? De todas as coisas, chegasse a herdeiros, era preciso a morte dele. Senão, como é que chegaria aos herdeiros? Uhum. E o que é? E Jesus não é herdeiro de todas as coisas? Se ele não morresse, herdeiros não receberiam nenhuma das coisas.
Então, ele é o testador. Ele precisou morrer, e quando ele morreu, a herança foi passada aos herdeiros. Aos herdeiros. E no Velho Testamento, essa morte de testador era representada pela morte de animais. Sangue. Sangue. O sangue ali representava a morte. Morte de testador. Só que animais não são testadores. O testador é Jesus, mas lá era uma representação daquilo que realmente ocorreria quando ele morreria, e a herança dele, que ele é herdeiro de todas as coisas, poderia passar aos herdeiros, inclusive a herança da salvação. Inclusive a herança da salvação. E para que haja herança da salvação, é preciso que haja o quê? No versículo 22. Derramamento de sangue. Ou seja, Purificação dos pecados. purificação, Afonso, você que falou? Purificação de pecado. Ou seja, Perdão de pecado. Remissão. Olha o versículo 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão do quê? De pecado. Havendo remissão de pecados, o que aconteceria? Salvação chegaria. Mas é preciso que morra o herdeiro da salvação para que os herdeiros, o testador, né, o que tem a herança da salvação, para que os herdeiros recebessem a herança da salvação que estava nele, o testador. Jesus teve que morrer na cruz, uma hora ou outra. E a hora que ele morreu lá, 2000 anos atrás, foi a hora perfeita de Deus. Mas antes disso, quer dizer que Deus, antes disso, não haveria salvação? Sim, representativa na morte de animais que estariam representando o testador que veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz e validou todo aquele derramamento de sangue, toda aquela morte, para a remissão dos erros, dos pecados, das infrações, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o testador. Se ele não morre, nunca nenhum herdeiro receberia nada. E agora nós temos toda a herança de Deus para nós, inclusive a vida eterna, porque o testador morreu e passou para nós, deixando para nós a herança. A herança. Toda a herança que tem a ver, vamos dizer assim, capitalizando na vida eterna lá no céu. Porque o testador morreu. Irmão Enio, lembra como você falou da retroatividade da lei? Sim. Então, aí está claro realmente que tudo aquilo, com a morte de Jesus Cristo, houve retroatividade dos acontecimentos anteriores. Agora sim, agora eu entendi, porque agora está claro que houve retroatividade da lei, daquelas que foram anteriormente verificadas. Agora sim, matou a charada, carimbou e assinou. Próximo. Amém. Isso é o autor aqui deixou bem claro. Agora, note bem, novamente, lá no início, Jesus, através de quem Deus falou nesses últimos dias, foi constituído por Deus herdeiro de todas as coisas. Ele é o testador. Se ele não morre, não chega a nós a herança. Agora, no Velho Testamento, houve aquelas prévias representações. Olha, vão fazendo isso até eu chegar. Quando eu chegar, vou morrer e vou validar tudo isso.
Então, judeus foram salvos? Sim e não. Quais os que foram salvos? Os fiéis. Quais os que não foram salvos? Os não fiéis. Quem eram os fiéis? Aqueles que seguiam a lei. Quem eram os infiéis? Aqueles que não seguiam a lei. Mas quem é que salvou? Quem é que salvou os judeus fiéis? O testador, Jesus. Porque ele tinha a herança da salvação. Ele morrendo, a salvação chegou aos herdeiros. E o herdeiro, você sabe, por exemplo, vamos supor, você sabe que você vai deixar uma herança, certo? Para os seus filhos. Mas, na verdade, os seus filhos já são herdeiros da herança quando eles nascem. Mas eles somente vão se tomar posse da herança quando você morrer. Mesmo embora já sejam herdeiros. Certo? Agora, acontece, eu vou só falar de um outro lugar aqui, não vamos entrar nisso, não. Acontece que, enquanto o herdeiro é pequeno, certo? É preciso que alguém administre aí, até ele se chegar à maior de idade. Quem é que era o administrador do menor? Moisés. Ou seja... A lei. A lei. A lei. A lei, exatamente. Fala, Luiz. Pedro queria falar, depois eu falo depois dele. Fale, Pedro. Como? O Pedro tinha levantado a mão, depois eu falo depois dele. Porque eu tinha levantado aí quando o irmão... porque, assim, pelo que eu entendi, era necessário que houvesse derramamento de sangue de animal que representava a sombra daquilo que havia de acontecer aqui no caso, a morte de Cristo. Sim, exatamente. Para mostrar o que aconteceria. Mas, na verdade, a morte dos animais era, na verdade, supostamente para pagar pelo pecado que eles cometeram, pelos pecados. Mas era uma sombra, porque, na verdade, a herança estava com o testador Jesus. A herança da salvação, dos pecados, etc., etc., que só ocorreu mesmo com a morte de Jesus na cruz. Fala, Luiz. Falou bem. Acertou aí, Pedro. O que eu quero falar é que a morte de Jesus na cruz ela tinha que ser retroativa também, porque o sangue de touros e bodes não removia pecados. Né? Sim. O sangue de Jesus substituiu o sangue dos animais. Certo? A morte de Jesus substituiu a morte de todos aqueles animais. Agora, olha, se você quer saber o quanto sangue foi preciso, é só você somar o sangue dos animais que foram sacrificados. Aí você vai ver o quanto foi necessário, o quanto valeu o sangue de Cristo. Por todos os pecados cometidos na lei e os pecados cometidos agora por nós, que fomos, né? Agora, ele é o sumo sacerdote e ele está lá no céu, direto. Ele é o nosso sumo sacerdote ainda. Ele está no santíssimo lugar, lá no céu, ainda sendo nosso sumo sacerdote. Faz sentido isso? Eu achei uma maravilha, porque vai lá no início do livro. Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas, testador. Para que a herança chegasse a nós, o testador tinha que morrer. E ele morreu na cruz. Eu acho isso um espetáculo, uma maravilha. Alcélio queria falar? Fala, é o Fábio? Não? Acho que o Alcélio tinha levantado a mão. Quem é? Não, eu levantei a mãozinha, foi das palminhas aí. Fantástico isso aí, fantástico essa
essa ilusão aí, e compreender isso é gostoso demais, né? A sabedoria de Deus, o infinito amor dele é grandioso demais a gente pensar desde lá do início, já programando algo para que se cumprisse em Jesus, e a gente pensar que os nossos irmãos lá do começo, para eles serem fiéis à lei, eles tinham que crer que aquele sangue de animal um dia iria trazer a salvação para eles. Hoje nós temos a consumação de tudo isso, né? E muitas das vezes, muitas pessoas que a gente leva esse Jesus crucificado na cruz não compreende isso, não dá o valor a isso. E aqueles irmãos lá, eles tinham que crer que aquele sangue de animal um dia ia salvar eles. E aí é consumado em Cristo, e nós sabemos agora nós sabemos que Jesus fez tudo isso. Então é fantástico ter esse entendimento de Deus aí, essa obra-prima de Deus. Amém, amém, amém. Agora, olha só, me diga uma coisa, quando é que Jesus foi instituído por Deus testador? Quando? Podemos dizer que desde o início, né? Olha no versículo 14. Pelo Espírito Eterno. Desde o início. Então, note bem, toda a herança que ele tinha, certo? Estava ali com ele, que passaria aos herdeiros após a sua morte. Então, quando ele morreu, os herdeiros receberam a herança. Inclusive, desde o início. Desde o início. Fala, Ana. Enio, aqui no 19, ele fala de sangue de bodes com água. Quando Jesus é ferido na cruz, com a lança, cita, né, essa água e sangue que sai dele. Esse detalhe é para relacionar com isso mesmo? Olha, isso aí pode ser. Você pode escrever livros sobre esses detalhezinhos, né? Quer dizer, detalhezinhos, vírgula, né? Detalhes com relação ao todo, ao total, exatamente. Mesmo se não tivesse água, né? O que valeu foi a morte dele, a morte do testador. Mas isso mostra que do Velho Testamento está comprovando o que acontece agora, né? Sim. Exatamente. Já comprova, né? Esses detalhes aí todos comprovam. Todos os detalhes comprovam. Certo? Exatamente. Fala, Luiz. Enio, por que Deus, no seu modo de entender, acho que até as passagens vai ajudar a entender, por que Deus primeiro preparou a sombra para depois mostrar o real no futuro? Olha, eu não sei se alguém poderia responder essa pergunta aí, mas... Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Vê aí, Désio. Enio, não seria assim para que houvesse um melhor entendimento da grandiosidade de Jesus, porque com a sombra antes de vir um real, que era Jesus, o povo teve dificuldade de entender. Imagine se não tivesse essa sombra. Sim. Fala aí, Elza. Espera aí, deixa o Elza ler lá e vou comentar no que você falou, Luiz. Porque Gálatas não fala que a lei era educador, né? Até chegar a Cristo. Era um educador, tutor. A lei não era o tutor. Sim, eu vou comentar isso aí. O Éder não está achando o Deuteronômio. O Éder está no Velho Testamento. Enio. Oi.
aniquilar o pecado e mediante o sacrifício de si mesmo. Sim, tá certo. Ô, Eza, achou ou não? Tá certo, Valdivino? Enio, desculpe, está escrito Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, sim. Para que sigamos todas as palavras desta lei. Sim, sim, sim. É isso mesmo que o Eda... Ô, Eda, tá difícil aí, Eda? Não, o Eda teve dificuldade, mas era isso que ele tinha em mente mesmo. Agora, ô Luiz, eu concordo plenamente com você. Eu acho que foi preciso haver um preparo. O plano é tão grandioso, mas tão grandioso, que você não pode desvendar ele em um dia, vamos dizer assim. É o que eu estou falando, em outras palavras, o que você falou. Por exemplo, é preciso entender desde o início, é preciso entender a sombra, é preciso entender o que a lei veio fazer, entendeu? Inclusive, a lei inclusive veio para mostrar o seguinte, e colocando nesse contexto aqui, que a lei veio para mostrar que havia um empecilho para recebermos a herança. E qual era o empecilho? O pecado. O pecado, mostrado como? Na lei? Pela lei. Pela lei. Então, isso está lá em Romanos, bem claro. Então, na verdade, tinha que haver a eliminação do pecado para que a herança... E o pecado começou quando? Na lei de Moisés, Não, lá com Adão. Com Adão e Eva. Inclusive tem uma passagem, deixa eu ver se eu lembro aqui, acho que é Romanos, capítulo 3, eu creio. Deixa eu ver aqui, eu pensei nisso agora. Acho que é 3. Será que é 3? 3:19. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha, esses 2 versículos aí matam todo, quer dizer, junta e resume todo o valor da lei. Todo o valor da lei. E, inclusive, o sacrifício era uma sombra de como os pecados seriam perdoados. E assim recebêssemos a herança da salvação. Mas foi preciso, naturalmente, que o testador morresse para que a herança chegasse aos herdeiros. Faz sentido, não? Irmão Enio, tem alguma dúvida que esse livro de Hebreus não foi escrito por Paulo, porque esse livro aqui é de uma profundidade tão imensa que só mesmo a participação do apóstolo Paulo, né, que grande PhD que ele era. Olha, para mim, não há dúvida que foi o apóstolo Paulo. Uma grande objeção que o pessoal faz, achando que não teria sido Paulo, é porque o estilo da escrita, o grego aí, o nível gramatical, vamos dizer assim, é superior ao nível de outras cartas de Paulo, ok? Mas
Mas para mim, eu elimino essa objeção afirmando que não foi Paulo o escriba. Ele foi o que deu a revelação, vamos dizer assim. Ele foi aquele que explicou isso, tudo isso escrito por um escriba que conhecia muito bem de um nível intelectual, conhecedor do grego alto. Eu falei para vocês, eu acho que eu já expliquei para vocês, da carta que uma vez eu escrevi, não? Sim, falou. Sim. Ok. Então, aí quem recebeu a carta achou que rapaz, eu era um conhecedor do inglês. Certo? Porque eu que escrevi a carta, mas, na verdade, eu ditei o que eu queria que fosse escrito na carta, e quem escreveu a carta foi um professor de inglês, que sabia muito bem o inglês. Quem leu a carta falou, pô, esse cara aqui sabe muito bem o inglês. Pô, quando eu cheguei lá, que surpresa, né? E graças a Deus que... Porque eu acho que se soubesse que eu não sabia, talvez não me ajudasse com documentação, etc., para fazer a viagem que eu fiz, que resultou em eu ser pregador do Evangelho. Alguma pergunta ou comentário sobre isso? Agora, olha só. Então, tudo isso tem a ver com o sacerdócio, certo? O sacerdote chegava na presença de Deus uma vez por ano. Jesus chegou uma vez e permaneceu no Santíssimo Lugar. Até hoje está lá, no santuário celeste. Ok. Olha o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, figuras. Sangue era uma figura. Os animais eram figuras. O tabernáculo terrestre era uma figura, e assim por diante. Se purificasse com tais sacrifícios dos animais, certo? Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Meu amigo, não tinha como. Vai levar um bode lá no céu para ser sacrificado? Vamos dizer assim, não faz sentido nenhum. Inclusive, não é testador, certo? Ok. Porém, no mesmo céu, para comparecer, agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ué, quem é que vai pagar os pecados de Adão e Eva, assumindo que eles receberiam a herança? Quem é que vai pagar? Jesus. Ué, Jesus teria que morrer lá e morrer todo dia? Quantas vezes por dia Jesus teria que morrer para pagar pelos pecados da humanidade? Entendeu? Não tem como. Então, versículo 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Sem a morte, sem a eliminação do pecado, não há herança. Porque o pecado bloqueava a chegada da herança.
O pecado separa o homem de Deus. Se o homem entendesse isso, que o pecado separa o homem de Deus, certo? O homem não ficaria pecando aí, como se nada acontecesse, como se nada teria valor. Meu amigo, o pecado é completamente oposto a Deus, separa o homem, elimina o homem da presença de Deus, a ponto de o próprio Deus, em forma humana, precisou morrer na cruz para que a herança da salvação, certo, chegasse até nós. Imagine uma pessoa, um cristão, abandonar a fé. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele está abandonando aquilo que coloca ele em comunhão com Deus. Então, não faz sentido. Então, versículo 27. E assim como aos homens estava ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Certo? O ponto aqui é que, uma vez, o homem morre uma vez, Cristo morreu uma vez. Todo homem morre uma vez, Cristo também morreu uma vez. Ele não era homem? Também morreu uma vez. Certo? Mas ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. Olha a bola de cristal aí, hein, Azemar? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Inclusive, não sei nem se teria uma resposta certa a que eu estou pensando. Nossa, difícil, hein? Essa vai ser difícil, porque eu acho que nem eu sei a resposta. Quer dizer, eu que estou fazendo a pergunta e não sei a resposta. Então, que negócio é esse? Me diga uma coisa. Me dê uma razão pela qual Cristo teria ressuscitado dentre os mortos. Vocês vão acertar, mas eu quero que, eventualmente, falem o que eu estou pensando. Me dê uma razão pela qual Cristo ressuscitou dentre os mortos. Para vencer a cumprir o que ele vinha falando. Ok, muito bem, nota 10. Eu vou ser bonzinho, hein? Porque eu não sei a resposta, então vou dar 10 para todo mundo. Vai lá, quem mais? Já está profetizado por Deus, através dos profetas. Nota 10. Quem mais? Para cumprir o eterno propósito de Deus. Nota 10. Quem mais? Mas ninguém falou o que eu quero escutar, hein? Para encorajar os apóstolos a continuar firmes naquilo que ele tinha instruído eles. Nota 10. Quem mais? Para aniquilar o pecado. Nota 10. Quem mais? Ressuscitados também. Hã? Para que todos nós também ressuscitassem. Nota 10. Muito boa resposta. Nota 10. Quem mais? Eu vou lhe dar nota 10 também, porque você está dando nota 10 para todo mundo. Então, 10 para você também. Para completar a salvação. Muito bem. Nota 10. Quem mais? Porque ele é a expressão exata de Deus. Ele não poderia continuar morto. Espera aí, fala de novo. Porque ele é a expressão exata de Deus. Ele não poderia ficar morto. Olha, nota 10. Eu acho que é a razão da nossa fé. E você está chegando um pouquinho mais perto do que eu quero escutar. Oi. Fala aí, Ana. Eu acho que é a razão da nossa fé. Nota 10. Quem mais? Para destruir a obra do diabo que nos aprisionava na morte. Jesus ressuscitou da morte. Nota 10.
Boa Porque resposta. ele sustenta todas as coisas por sua palavra. Nota 10. O que mais? Irmão Enio, fale logo, pelo amor de Deus. Enio, porque ele é o herdeiro, o filho de Deus? Nota 10. Olha, eu vou dizer o que eu vou dizer. Amor de Deus, Hã? porque ele é a expressão do amor de Deus. Nota 10. Olha, eu vou dizer para vocês o que é que eu quero escutar. Você queria escutar sobre o filho, né? Porque ele vai. Mas não é. Porque ele vai voltar. É porque ele é o resplendor da glória. É porque ele vai voltar para resgatar aqueles que aguardam ele para a salvação. Nota 10. Nota 10. Eu É vou o te resplendor dizer. da glória. Nota 10. É o capítulo 1, versículos 2 e 3. Pronto, tudo isso está resumindo o que você quer. Mais especificamente. Está sentado à direita do Pai, perdoa mais excelente nome, ele se torna superior aos anjos. Olha, você está chegando também perto do que eu quero escutar. Nota 10. Ele criou o universo. Nota Irmão 10. Enio, fale logo, irmão Enio. Ok. Para que todos... Enio, para que todos nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus? Nota 10. Como é que eu vou falar se vocês não param de falar? Elica, olha logo. Nota 10. Olha, Elica. Enio, dá uma cola. Dou uma cola. Eu vou dar uma cola. Ele conhece a largura, a altura, Opa. Para purificar os pecados. Espera aí, eu escutei uma coisa aí que tocou o sino aqui. largura, comprimento, a altura e a profundidade. Nota 10, mas não é exatamente o que eu quero escutar também. Alguém Não, falou irmão uma... Enio, fale pela madrugada, fale. Para a purificação dos pecados. Olha, você está chegando mais quente, está ficando mais quente aí, viu, Ademar? Ressuscitou para sentar à destra de Deus. Nota 10, mas não é o que eu quero escutar. Ele dá uma cola, Enio. Eu dou uma cola. Eu vou dar uma cola boa. Sacerdote eterno. Vou dar uma cola boa. Hã? Sacerdote eterno. Ô, Glória! Nota 10, nota 20. Ei, Enio, tu descobriu agora o que tu estava querendo, era? Desculpa. Eu falei de sacerdócio, mas não acertei direito. Olha, eu escutei a palavra sacerdote aí, mas depois não escutei mais. Olha, gente, você acha que Jesus poderia ser nosso sacerdote eterno? Professor? Caiu, Caiu, professor, professor? não acredito, não. Tô tomando, Muita pressão em cima do professor. tô tomando um café aqui, peraí. Ah, Tá chorando, mano? Não, né? Ele ficou emocionado com a resposta. Tá emocionado, Enio. Infartaram o professor, foi? Peraí. Calma, é muita que emoção. Como é que Jesus poderia ser nosso sacerdote eterno, ficando morto no túmulo? Como é que ele poderia ser sacerdote morto? Ele é nosso sacerdote para sempre. Como é que ele vai ser sacerdote morto? Tem que ser vivo. Tem que ser vivo. O sacerdote não entrava lá no Santíssimo Lugar vivo. E ele não entrava todo ano lá vivo. Jesus teve que ser ressuscitado para continuar sendo nosso sumo sacerdote para sempre. Faz sentido, não? Vencendo o quê? A morte. Eu falei no primeiro. Certo, tá certo. Vencendo a morte. Faz sentido ou não? Muitíssimo, muito. Olha, eu acho que... Olha, isso de sumo sacerdócio de Jesus aqui é algo que a gente precisa entender muito bem, certo? Muito bem. Como o próprio autor falou, certo?
Ele falou, lá no capítulo 5, versículo 1, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, coisas difíceis. Mas temos que abrir a mente, temos que meditar, analisar, entender, nos aprofundar, para podermos entender o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Para sempre! Segundo a ordem de Melquisedeque, como é que ele vai ser para sempre? Se ele morresse, nós sabemos que Melquisedeque morreu, ele não está vivo, mas Jesus está vivo e é sacerdote para sempre. E aí podemos ser herdeiros das promessas de Deus. Maravilha. Boa aula hoje. Obrigado, que Deus Espetacular abençoe. hoje, seu Enio. Espetacular aula hoje. Muito boa. Esse Amém. livro é espetacular, viu? Amém. Hoje você ganhou um 10, Enio. Azemar, vou falar uma coisa para você. A hora que terminar... 20. A hora que terminar, Azemar, sabe o que você faz? Você pega o capítulo 9 e lê agora ele inteirinho. Você vai ficar lembrando do que o Enio falou. Nossa, aprofunda mais na gente fazer isso. Claro. Eu tinha um professor chamado João Penizzi, ele ensinava a gente a fazer. Leia tudo de novo o capítulo agora e vá lembrando do que foi falado. Ajuda a fixar, porque é complicado mesmo. É um livro, o próprio autor fala que é um livro complicado. Imagine nós. Leia assim, ó. Você pede para o Espírito Santo te orientar e você lê tudo de novo. É muito bom. O irmão Enio, ele falou um negócio certo aí, porque o apóstolo Paulo ele só falava, alguém escrevia para ele, né? Então, nessa escritura do hebreu, acho que uma outra pessoa com uma outra mentalidade escreveu de maneira um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Mas esse livro, ele realmente ele tira as suas dúvidas, que você tinha dúvida. A dúvida muito não era só eu, milhares de pessoas no mundo têm, sobre essa retroatividade dos pecados. Ninguém entendia como. E as pessoas que morreram, e os caras que morreram lá, eles foram salvos? Sim, foram salvos. Se estiveram dentro da lei, eles foram salvos pela morte de Jesus. Retroativa. Até Adão, né? Até Adão. Agora, lembra que o autor está escrevendo aos judeus, porque os judeus tinham tudo isso. Eles tinham o sumo sacerdote, eles tinham o templo, tinham os sacrifícios de animais, para que eles pudessem entender como é que Jesus está... tudo isso é uma sombra do que Jesus faria e veio fazer. Algum dia, eu entendo que vai cair a ficha da nação judaica e eles vão entender isso. Eu entendo que existe essa profecia em Romanos capítulo 11, assim como outros também acham que tem. Um dia tem que cair a ficha. O judeu, estuda aí Hebreus, estuda essa carta que foi escrita aí, você vai verificar quanto sentido faz tudo isso ao povo hebraico, ao povo judeu. Muito bem. Foi por isso que eu falei da sombra, porque essa é a importância da sombra, né? Sim, sim. A importância da sombra é mostrar essa grandeza de quem é Jesus, o sacerdote dele, o sangue dele, o Espírito. Muito bem. Muito bem, vamos terminando. Prazer em vê-los novamente. A satisfação imensa. Até a próxima, se Deus quiser, que vai ser... Hoje é terça, né? Capítulo 10, né? Capítulo 10. Capítulo 10.